Galera, é o seguinte, Mafia Definitive Edition já está praticamente em nossas mãos e por conta disso, hoje nós vamos ter uma impressão inicial do game fazendo uma espécie de análise informal dele e eu vou explicar para vocês o motivo de ser uma análise informal. Primeiro, é porque a gente vai fazer isso com base numa gameplay que foi disponibilizada pela desenvolvedora do game. A gente não tá com o jogo em mãos para poder explorar o máximo dos detalhes dele aqui e vamos analisar apenas o que os desenvolvedores mostraram pra gente. E segundo, é que essa gameplay tá rolando a partir de uma build que eu diria que está em 80 a 90% de conclusão, em que em poucas palavras podemos dizer que não está finalizada. Porém, se eu tivesse que comparar com a versão final do game que vai chegar pra gente, eu diria que muito provavelmente só vamos encontrar leves polimentos na versão finalizada. Daí justificando a ideia da gente fazer esse vídeo pra gente poder ter uma base do que a gente vai encontrar quando o game for lançado. Só que antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí caso vocês queiram me seguir para poder acompanhar mais conteúdo e também as lives, são todos muito bem-vindos. E agora que tudo isso foi dito, vamos começar o vídeo sem mais delongas. Mafia Definitive Edition é um remake do jogo original lançado no ano de 2002. Primeiro ele foi lançado para PC e depois recebeu versões para Xbox e PlayStation 2. Na época, o jogo impressionou por ser muito imersivo, com uma história muito boa, com diversas animações acontecendo em tempo real, além de possuir gráficos de altíssima qualidade com efeitos de física muito bons. Nesse remake, a partir dessa gameplay que a gente está analisando, existem elementos que me chamaram muito a atenção, só que para falar deles, duas informações são de extrema importância que eu mencione para vocês. A primeira é que o game está sendo lançado apenas para a geração atual e não para a geração do PS5 e Xbox Series X ou Xbox Series S. Então efeitos como Ray Tracing são coisas que não podemos esperar aqui para poder impressionar a gente como a gente encontra nos games da nova geração. Por outro lado, ele é um jogo de fim de geração e isso faz com que a gente espere o máximo de uso do poder dos consoles atuais para poder apresentar uma excelente qualidade gráfica pra gente. E pelo que vocês estão vendo nessa gameplay de fundo, isso não vai ser muito difícil, né? Para começar, já que a gente mencionou o Ray Tracing, vamos apontar o que a gente encontra de interessante nos efeitos de reflexos aqui, já que toda vez que a gente fala em Ray Tracing, automaticamente a gente associa a efeitos de reflexos, embora o Ray Tracing vá muito além disso. Os dois efeitos que dão vida aos reflexos aqui são o que eu chamo de uma espécie de renderização invertida, que renderiza duas vezes em tempo real os elementos a serem refletidos e inverte a posição de um para poder criar o reflexo. É como se fosse um espelho. Por conta dessa renderização acontecer duas vezes em tempo real, esse acaba sendo um efeito muito pesado e a gente só encontra ele em pouquíssimos elementos nessa gameplay. E também tem o SSR, que é o conhecido como Space Screen Reflection, só que a gente só vai chamar de SSR para poder facilitar. Esse daqui só consegue refletir o que a câmera consegue pegar. É um efeito muito bonito e muito competente, só que ele tem essa limitação. Se o elemento está na tela para ser refletido e a câmera do jogo não consegue pegar ele, ele não vai ser refletido. Mas no geral, até aqui nessa gameplay, os dois efeitos se completam e embora a gente encontre essas pequenas falhas no SSR, é tudo compreensível por ser uma característica do efeito e também por ser uma limitação do hardware. Quando os desenvolvedores começam a produzir o jogo e optam por esse tipo de efeito, eles têm ciência da limitação dele. Então eu nem acredito que isso seja um problema em si, eu estou apenas mencionando para vocês que é uma característica do efeito. As texturas também estão muito boas, a modelagem dos personagens realmente impressiona, as expressões faciais estão muito competentes e a movimentação da roupa dos personagens é muito fluida também. As minhas únicas ressalvas que eu espero encontrar de polimento na versão final é tanto sobre os movimentos labiais como a movimentação do personagem. Esses dois elementos precisam de mais fluidez. Mas é claro que o fato desses dois elementos não estarem tão fluidos não quer dizer que eles estejam com uma baixa qualidade, muito pelo contrário. Os personagens são muito humanos nesse sentido e isso é perceptível pelas animações que acontecem nessa gameplay de fundo, mas existe um porquê de precisar de mais fluidez nesses dois elementos em específico e eu vou explicar para vocês o porquê. É o seguinte, a ideia da desenvolvedora é não perder a originalidade, só que trazendo o que foi encontrado de positivo, de melhor, nas sequências do jogo original, em Mafia 2 e Mafia 3. No jogo, a gente não controla um personagem que é perito nos combates, como foi no terceiro título da franquia, ou até mesmo no segundo, e por isso eles querem entregar um protagonista que passe muita imersão pra
gente dentro desse contexto. Só que nessa gameplay, o personagem parece se movimentar muito tranquilamente durante os tiroteios, não justificando a ideia da desenvolvedora. É como se ele não fosse inexperiente, parece que ele já está bem habituado com todo o cenário em que ele se encontra, e isso me soou um pouco estranho. Já quanto aos movimentos labiais, embora eles já apresentem uma boa qualidade, o trabalho de captura que foi feito no jogo é muito competente, usando atores reais inclusive, e por conta disso muito promissor, não justificando também essa falta de fluidez. Honestamente eu não entendi. Além do mais, os personagens estão agindo tão naturalmente nas animações e de forma tão fluida que não faz sentido um único elemento não conseguir acompanhar isso e quebrar esse ritmo de naturalidade, mas eu acredito que esse é um elemento que vai ser corrigido na versão final do jogo. Sobre a iluminação, a gente encontra efeitos de iluminação volumétrica com feixes de luz incríveis. Iluminação dinâmica também está presente e afeta todo o cenário com a aparição dos raios e muita suavidade nas sombras, não apresentando problemas nesse quesito. O que me chamou a atenção com relação a efeitos de iluminação é que existem efeitos de fogo que não conseguem criar uma iluminação interativa no cenário, é como se o fogo não tivesse nem presente ali. E a gente sabe que o fogo é um elemento natural que gera luz, só que aqui em algumas partes a gente não encontra isso. É claro que é só um detalhe, mas pode se tornar um problema caso aconteça com frequência, mas eu imagino que não vai ser o caso. Mas com relação a fazer jus à qualidade que o game original apresentou, o jogo me parece estar indo muito bem, inclusive em um dos elementos mais elogiados do original, a física. A física do remake também está muito boa e a gente consegue perceber isso aí no fundo. Existem diversos objetos no cenário que reagem de forma dinâmica a tudo o que está acontecendo. E para continuar fazendo jus ao original, o jogo mantém a clássica barra de vida, em que o jogador precisa coletar itens de cura para poder se curar. E isso é muito bom para quem curte os jogos antigos, que tem essa pegada old school, e consequentemente também aumenta a dificuldade do game, fazendo com que você precise de fato de um item de cura e não apenas de um recovery, em que você apenas se esconde e a sua vida é restaurada. Eu particularmente gosto muito desse tipo de elemento, porque aumenta o nível de estratégia que você precisa criar em um jogo de tiro e ação. Para agregar nisso, nessa gameplay a gente se depara com diversas formas de combate, como por exemplo os combates tradicionais ou então as perseguições que acontecem em carros. E isso acaba sendo interessante porque aumenta a variedade do game e não o deixa repetitivo e enjoativo, como aconteceu no Mafia 3. Mafia 3 tinha uma história muito boa, mas infelizmente acabou pecando pela gameplay que foi muito repetitiva, e esse daqui não parece ser o cenário. Os combates parecem ser muito intuitivos e muito dinâmicos, e parece que não vão ficar se repetindo ao longo de toda a campanha, e particularmente eu gosto muito disso. E na verdade esse jogo tem tudo para dar certo com relação a isso, porque é um jogo extremamente scriptado, que sempre tem alguma coisa relevante acontecendo e que prende a atenção do jogador. Além do mais, a gente também tem uma história muito boa, e se esse daqui seguir os moldes do original no sentido literal, melhorando apenas as mecânicas, a gente com certeza vai ter um jogo incrível. Por isso que até aqui ele se mostrou bastante promissor e eu tô aguardando isso pra caramba. Mas bem galera, eu tô muito empolgado por Mafia e honestamente acho que vai ser um jogão. O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. São vídeos todas as terças às 19 horas e às vezes às quintas no mesmo horário e você não pode perder. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem me seguir pra gente trocar uma ideia ou então acompanhar mais conteúdos, sintam-se à vontade e sejam muito bem-vindos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.